Olá, caros alunos e professores! Hoje vocês terão uma oportunidade única de conhecer um pouco da vida e da obra de Hannah Arendt. Um pouco da sua produção no campo educacional será explanado, não deixando de lado críticas, e por último a surpresa que fará vocês pensarem, repensarem, contrapensarem a educação e o ato de educar, ensinar e aprender. Hannah nasceu em 1906 em Hannover, na Alemanha, e veio a falecer em Nova York no ano de 1975, com 69 anos. Foi uma teórica política alemã, muitas vezes descrita como filósofa, apesar de ter recusado essa designação. Migrou para os Estados Unidos durante a ascensão do nazismo na Alemanha. Dentre os livros publicados, sua obra mais famosa é Origem do Totalitarismo, publicado em 1951. Nesse livro, Arendt assemelha de forma polêmica o nazismo e o comunismo como ideologia totalitária, isto é, com uma explicação compreensível da sociedade, mas também da vida individual, e mostra como a via totalitária depende da banalização do terror, da manipulação das massas. Hannah também escreveu A Condição Humana, onde enfatizou a importância da política como ação e como processo, dirigida à conquista da liberdade pública. Depois, sobre a Revolução, talvez o seu maior tributo para o pensamento liberal. A vida e a obra de Hannah inspira várias áreas, destacando-se a questão política. Já no campo educacional, publicou em 1958 A Crise na Educação, que mais tarde foi impressa na obra Entre o Passado e o Futuro. Nesse texto, Arendt apresenta uma visão crítica da educação considerada moderna. Faz uma reflexão sobre o declínio do sistema escolar norte-americano no pós-guerra, onde ele relata o racismo e a discriminação dos negros nas escolas. Em poucas páginas, questiona toda a pedagogia em questão no final do século XIX, que deu origem à Escola Nova e à Escola para a Vida. Hannah aponta duas vertentes da psicologia moderna e o pragmatismo, como responsáveis por uma parte significativa da crise na educação norte-americana, além da má formação dos professores. Ela ainda demonstra que a educação foi transformada em um campo de conhecimento sobre ensino, ou seja, a educação virou uma ciência de aprendizagem e os conteúdos a serem ensinados perderam importância. Bom, na verdade, Hannah ela faz uma crítica à importação de modelos. A importação de modelos, no caso, até o norte-americano, né? Então, o que ela diz? Que a importação de modelos ela não responde à construção de ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo que ela faz essa crítica à importação de modelos, Portugal, ele manda um grupo de professores para se apropriar desse plano, dessa formação, desse modelo de educação e implementa isso em Portugal, causando aí sérios danos à questão da construção do conhecimento, no caso a questão do ensino em Portugal. Essa importação de modelos, ela é danosa, né? Então, esse reproduzir, no caso de modelos, ele traz consequências drásticas, digamos, ao processo de ensino e aprendizagem, né? É isso que ela coloca. E assim nós vamos importando e reproduzindo esses modelos e não conseguimos criar, né? Não conseguimos criar uma forma diferente, onde que seja participativo, onde que se construa entre o processo de ensino e de aprendizagem. Vamos importando e vamos reproduzindo a forma danosa dos processos de ensino, onde que os interesses alheios à educação sempre se sobressaem, como os interesses políticos e econômicos de uma determinada maioria de um segmento da sociedade. Assim vai se reproduzindo e o ensino ele perde a importância enquanto conteúdo. Ele não consegue reproduzir, ele não consegue dar respostas aos problemas sociais e se reproduz nessa crise que hoje nós vivemos. Para se pensar em educação e seu papel, é necessário pensar a crise da modernidade. E para Hannah, um dos traços fundamentais da crise da modernidade diretamente relaciona a crise da educação e a crise da autoridade. Essa crise da autoridade no campo educacional é entendida como a perda de estabilidade tanto do conhecimento quanto dos professores que ensinam tal conhecimento.
Vale salientar que a autoridade do educador e as qualificações do professor não são a mesma coisa. A qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir os outros acerca dele. Porém, sua autoridade se assenta na responsabilidade que ele assume por este mundo. Em sua argumentação, é conservador, defende a autoridade em sala de aula, porém acredita que o aluno deve ser apresentado ao mundo estimulado a mudá-lo. Para Ana, o educador deve adotar postura de preservação do mundo para apresentá-lo às novas gerações e permitir que eles tragam a sua contribuição para atualizá-lo. A tarefa da educação é justamente a de apresentar o mundo às gerações do presente. São os professores que apresentarão às crianças o mundo em que vivem. É a tradição definida pela autora como o testamento que acompanha o tesouro legado pelo passado ao futuro, deve ser transmitida, não pode ser esquecida no tempo, ou seja, o tesouro das gerações passadas deve ser preservado. Ainda para Ana, o ambiente escolar sempre terá de lidar com a tensão entre a novidade e o instituído, ou seja, entre os novos indivíduos e um mundo com longa tradição cultural. Destaca a responsabilidade dos adultos em relação ao mundo e à criança. Em seus textos, Ana alerta para o perigo de uma educação que não intervém na infância e que deixa as crianças entregues à própria sorte, à mercê do próprio grupo, pois a criança não se emancipa ao se libertar da autoridade dos adultos, e sim fica sujeita a uma autoridade mais cruel e terrível, a tirania da maioria. A autora ainda conferiu um significado público para a educação e deve a escola preparar as crianças e jovens para o espaço público, no sentido de ser visto e ouvidos por todos, a ter maior divulgação possível. Contudo, a escola moderna deixa de ser vista como lugar de formação para o mundo público e passa a voltar-se ao que chama de labor da vida social, ou seja, a função pública da educação como administração dos interesses privados e econômicos dos indivíduos. Além disso, para Ana, o ofício de pensar é algo necessário não só na educação, mas na sociedade como um todo. No entanto, é no processo de ensino e aprendizagem que os alunos podem e devem ser apresentados ao ofício de pensar. Para a autora, o pensar não é uma atividade que por si só signifique alguma coisa. O pensar só se expressa e se desenvolve numa implacável associação com o agir. Para os futuros professores, prestem bem atenção no que eu, Ana Arendt, vos direi agora. Não se pode educar sem ao mesmo tempo ensinar, pois uma educação sem aprendizagem degenera com muita facilidade em retórica moral e emocional. Não deixem a tradição se perder. Se o Banco Mundial exige determinados currículos em suas políticas educacionais, na sala de aula quem ainda manda é você, professor. Então, valorize o simbólico, valorize a tradição, conte história a seus alunos. Amem os alunos, amem o mundo, amem o ato de ensinar e aprender ao mesmo tempo. Estimulem o pensamento aliado ao agir. Despertem o interesse em seus alunos, procurem metodologias, não fiquem aí parados assistindo ao caos e à crise. Tentem crescer nesse contexto, tentem mudar a realidade, mas para mudar essa realidade é necessário percebê-la, entendê-la e diagnosticar as necessidades de mudança que a educação enfrenta hoje. O mundo só sobreviverá se as novas gerações lhe trouxerem suas novas experiências sem deixar no passado as tradições e valores herdados dos antepassados. Boa sorte!